Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, dia 18 de setembro. O Ibovespa ele fechou ontem, a quarta-feira, em alta de 1,1%, renovando máximas históricas e impulsionado pela decisão de juros, tanto aqui no Brasil, mas também como nos Estados Unidos. O FONC ele reduziu as taxas de juros em 25 bips, em linha também com as expectativas do mercado, o que causou um fechamento da curva de juros local e favoreceu o desempenho de papéis cíclicos. Enquanto isso, os investidores eles aguardaram, né, a decisão do Copom, divulgada após o fechamento do mercado. Por aqui, a taxa Selic foi mantida inalterada em 15%, também em linha com o esperado, mas o comunicado após a decisão trouxe um tom mais duro. Falando sobre os destaques da bolsa, entre os destaques positivos do dia estiveram as varejistas, Raia Drogasil subindo 6%, Magazine Luiza um pouco mais de 5% e Açaí em torno de 4,5%, beneficiadas pelo fechamento da curva de juros. E na ponta negativa, Marfrig caiu em torno de 2%, recuou em um movimento técnico, enquanto os investidores eles seguem no aguardo da conclusão da fusão com a BRF, onde os papéis eles vão passar a ser negociados sob o mesmo código a partir de 23 de setembro. E nesta quinta-feira, a agenda econômica inclui decisões de política monetária ali no Japão e também no Reino Unido. Quando a gente fala sobre os mercados globais, nesta quinta-feira, os futuros nos Estados Unidos operam em alta, em torno de 1%, após a decisão do Fed de cortar os juros em 25 bips. Em coletiva ali, o Jerome Powell ele classificou a medida como um corte de gestão de riscos, sinalizando dois novos cortes ainda este ano, mas frustrando pequena parte do mercado que esperava uma trajetória ainda mais agressiva de flexibilização. Na Europa, as bolsas elas sobem também em torno de 1%, com ganhos em todos os principais setores. E na China, os mercados eles recuaram próximo ali também de 1%, após relatos de que Pequim teria proibido o uso de chips de inteligência artificial da Nvidia. E comentando sobre os outros índices, o IFIX, o índice de fundos imobiliários, ele encerrou a quarta-feira com alta em torno de 0,18%, atingindo uma nova máxima, e com isso o índice acumula uma alta de 2,5% nesse mês de setembro e 14,34% no ano. O movimento ele foi impulsionado pela queda dos juros nos Estados Unidos. No lado econômico, como amplamente esperado e como já comentado aqui também, o Fed ele cortou a sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual para um intervalo entre 4% e 4,25%. A votação não foi unânime, já que o Stephen Miron ali optou por uma redução de 0,50 ponto percentual. Segundo o comunicado pós-decisão, os riscos baixistas para o emprego aumentaram, com relação ao cenário econômico dos membros do Fed. A mediana de projeções para a taxa de juros de referência no final de 2025 recuou de 3,9% para 3,6%, sugerindo cortes de 0,25 ponto percentual nas duas últimas reuniões de política monetária deste ano. Aqui no Brasil, o Copom ele manteve a taxa Selic em 15%. O comunicado pós-reunião trouxe um tom mais duro. As projeções de inflação do comitê vieram acima da maioria das expectativas do mercado. Além disso, o Copom ele afirmou que vai seguir vigilante, avaliando se a manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta. Acredita-se também que a decisão
e a comunicação do Copom seguem consistentes com o cenário de início de um ciclo gradual de cortes de juros em janeiro, com a taxa Selic atingindo em torno de 12% após 6 reduções consecutivas de meio ponto percentual. Sinais mais claros de arrefecimento da atividade, inflação corrente mais baixa, além também da retomada do ciclo de flexibilização monetária pelo Fed e apreciação adicional da taxa de câmbio, sustentam esse cenário como comentado. E hoje, outras decisões de política monetária estarão em destaque. O Banco da Inglaterra deverá manter a sua taxa básica de juros em 4%, após corte de 0,25 ponto percentual na reunião anterior, em meio ao cenário de desaceleração do crescimento econômico e inflação ainda elevada. E à noite o Banco do Japão ele deve manter a sua taxa de juros de referência em meio por cento, é o nível mais alto desde 2008. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, bom dia.